A função f, definida de n em n, tá? O que ele está dizendo aqui, Nelson? Ele está me dando o domínio da função, sendo os números naturais, e o contradomínio dessa função, sendo também os números naturais. Então, se eu fizesse o diagrama de conjuntos, o que eu teria seria... Nossa, esse conjunto ficou horrível, né? Eu teria aqui uma bolinha representando o conjunto A, uma outra bolinha aqui representando o meu conjunto B, e os números que estariam dentro desse conjunto seriam os números naturais. Então, quais são os números naturais? Aí, eu poderia dizer que é o 0, o número 1, o número 2, o número 3, vou parar no 3, tá? E assim sucessivamente. Tá? E os mesmos elementos estariam aqui no segundo conjunto. Está me dizendo apenas o domínio e o contradomínio. Isso é importante para mim sempre que você estiver trabalhando função injetora, sobrejetora ou bijetora. Isso é muito importante para você. Muito, muito mesmo, tá? Então, beleza. Então, eu já sei qual é o domínio e já sei qual é o contradomínio dessa função. Agora, a gente vai avaliar o seguinte, tá? Ele disse assim: a função está definida da seguinte forma: f de x é igual a... Olha só o que ele está dizendo aqui. 2n mais 1 se o n é par. Como assim, Nelson? O n faz parte do conjunto dos números naturais. Beleza? Sim, Nelson, faz parte do conjunto dos números naturais. Então, quer dizer para mim que se eu pegar números pares, eu vou utilizar a primeira fórmula. Tá? Se eu pegar números ímpares, aí eu utilizo a segunda fórmula. Ele só está me dizendo qual regra eu vou utilizar para qual número. Então, por exemplo, o zero ele é considerado par, né, Nelson? Ele é considerado par. Ele é o neutro, o elemento neutro da multiplicação. Então, eu vou utilizar qual das duas fórmulas? Eu vou utilizar a fórmula de cima. O número 1. Número 1 é um número ímpar. Número 1 é considerado ímpar. Então, eu vou utilizar qual fórmula? A de baixo. Número 2 é um número par. Então, eu vou utilizar a fórmula de cima. Ele só está te dizendo qual fórmula a gente vai utilizar. Tá? Então, beleza. Aí, ele quer que eu classifique ela como uma função bijetora, uma função sobrejetora ou uma função injetora. Tá? Então, a gente precisa classificar essa função em relação a esses três tipos. O que é que a gente define como uma função injetora? Olha, o que chamamos de função injetora é uma função onde os elementos que fazem parte do conjunto imagem, tá? Ou seja, aqueles que representam os resultados da minha função, eles vão estar relacionados a apenas um elemento que faz parte do domínio. Lembra na nossa primeira aula de função que eu falei para vocês que quando eu tenho a função posto de combustível, sendo os litros de combustível relacionados através de uma fórmula com o valor pago, eu não posso pegar naquele mesmo posto de combustível, pagar 20 litros, comprar 20 litros e ter dois resultados diferentes. Esse aí era o que a gente trabalhava como domínio de uma função. Tá? Mas a gente poderia ter o contrário. Vai que tivesse uma promoção. Para qualquer quantidade de litros de combustível, você paga apenas R$1. Isso aí podia acontecer. Dessa vez, quando a gente trabalha com a função injetora, a gente vai exigir o contrário. Que os elementos que fazem parte do contradomínio, lá do conjunto imagem, na verdade, eles se relacionem apenas uma vez. Ou seja, eles não podem ser resultados de dois valores de x diferentes. Então, quando eu pego essa função, por exemplo, e eu começo a substituir os valores 0, 1, 2, 3, eu não posso encontrar valores repetidos. Isso que quer dizer uma função injetora. Não posso encontrar resultados repetidos. Tá? Não posso. Então, não importa os valores de x que eu vá colocando, não vou poder encontrar resultados iguais. Tá? Não posso encontrar resultados repetidos. Então, beleza, Nelson. Já que não posso encontrar resultados repetidos, o que eu vou fazer será substituir mesmo, tá, os valores que eu coloquei no domínio para ver quais resultados a gente vai encontrar. Então, vamos substituir? Dá uma olhada no seguinte. Quando x for 0, eu vou usar a primeira fórmula. E aí eu vou ficar com 2 vezes 0 mais 1.
que vai me dar 1 mesmo. Então, quer dizer que o número 0 está relacionado com o número 1. Então, quando eu verificar aqui os elementos que fazem parte do contradomínio, que são os números naturais, está aqui o 0, está aqui o número 1. Vou, por enquanto, colocar só esses dois. E eu vou afirmar que o 0 se relaciona com o número 1, porque o resultado que a gente encontra quando substitui por 0 é 1. Beleza. Então, agora, se eu continuar substituindo, eu não posso encontrar de novo aquele número 1, tá? Porque o número 1 ele tem que ser único, exclusivo daquele 0. Tá? Então, vamos substituir agora por 1, para a gente trabalhar. 1 é um número ímpar, vou usar a fórmula de baixo. E a fórmula de baixo é n mais 1 dividido por 2. Desce um pouquinho aqui, vai ser o quê? 1 mais 1 dividido por 2. Olha, 1 mais 1 vai me dar 2. Então, aqui eu vou ficar na parte de cima com 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 me dá 1. Então, novamente, olha só, eu usei dois valores diferentes e encontrei o mesmo resultado. Então, o 0 está relacionado com o número 1 e o 1 também está relacionado com o número 1. Isso pode acontecer numa função? Pode. Inclusive, isso aqui é uma função e está acontecendo. O que não pode acontecer é uma função injetora. A função injetora, você não vai encontrar o mesmo resultado para dois valores de x, porque o y na função injetora ele é único, ele é exclusivo. Então, isso aqui não pode acontecer em funções injetoras. Então, o que eu já sei? A letra B está errada. Beleza, Nelson. Uma função injetora, então, só pode se relacionar apenas uma vez. Só posso ter um único elemento se relacionando com aquele valor que está no conjunto imagem. Tá? Agora, continuando. Ele me diz função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? A função ela vai ser classificada como sobrejetora quando qualquer elemento que você pegar no contradomínio, ele é imagem, ou seja, resultado de algum elemento lá no meu domínio. Quer dizer que todos os valores que estão no contradomínio, eles são resultados de alguém. Eles se relacionam com alguém. Lembra que eu te expliquei que no contradomínio não podia sobrar? No domínio não podia sobrar? Agora, dessa vez, não pode sobrar no contradomínio. Então, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Todo mundo está se relacionando com alguém. Não tem ninguém sobrando. Não tem mais ninguém de fora na brincadeira. Está todo mundo dentro da brincadeira. Vamos verificar se é verdade? Vamos continuar substituindo e ver se eu pulei algum elemento. Vamos ver. Aqui eu pulei o 0. Tá, pulei o 0. Vamos ver se vai ser pulado algum outro valor. Vamos substituir agora por 2. 2 é um número par. Quer dizer que dessa vez eu vou substituir aonde? Na parte de cima. Tá? E aí eu vou ficar com 2 vezes 2, que me dá 4, mais 1, que dá 5. Então, o número 2 ele vai se relacionar ó, com o número 5. Vou marcar aqui 2, 3, 4 e 5. Então, o número 2, que é o número par, ele se relacionou lá com o número 5. Reparou que eu pulei todo esse monte de números? O 2, 3 e 4 foram pulados? É, foram pulados. Vamos ver se de fato estão sendo pulados ou não. Tá, Nelson. Vamos agora pegar o próximo ímpar. O próximo ímpar é o número 3. Ok. 3 é o número ímpar. Fórmula de baixo. A fórmula de baixo é 3 mais 1, que dá 4, dividido por 2, que dá 2. Então, esse 3 se relaciona com o número 2. Epa, parece que está se relacionando com o número 1. Peraí. Ah, beleza, Nilson. Então, o 2 não sobrou. Muito bom. Graças a Deus, o 2 não sobrou. O 2 está participando. Tá? Mas aquele 0 lá em cima, ele está me incomodando, né, Nilson? O 0 que está lá na parte de cima, ele não quis participar, não. Ele foi pulado. Vamos verificar se ele realmente vai ser pulado, se ele realmente não vai participar dessa função. Porque aqui ele pega o conjunto natural inteiro. Tá? Isso daí é uma outra discussão se o 0 faz ou não parte dos números naturais. Mas aqui eu coloquei o 0 fazendo parte dos números naturais.
Isso aí depende da bibliografia do concurso, tá? A maioria bota o 0 no conjunto natural. Então, beleza, Nelson. Se o 0 faz parte do conjunto dos números naturais e eu pulei o número 0, quer dizer que tem elementos no contradomínio que estão sobrando. E para ser sobrejetora, não pode ter elementos no contradomínio sobrando. Não pode ter ninguém sobrando. Então, se o 0 está aqui sobrando, eu vou garantir que ela não será uma função sobrejetora. Tá? Ah, Nelson, se por acaso na bibliografia, no livro que o cara escolheu aqui no meu edital, ele dizer que o 0 não faz parte do conjunto dos naturais, aí esse 0 a gente apaga ali e ele não faria parte da brincadeira. Então, isso é uma outra discussão, provavelmente não vai cair essa discussão em prova, tá? E se caísse, provavelmente poderia ser uma questão passível de anulação, tá? Porque é uma discussão ali que a gente não quer se meter. Então, beleza, Nelson. Injetora, temos o y sendo exclusivo, tá? Não posso encontrar o mesmo resultado para dois valores de x diferentes. Sobrejetora, eu preciso que todo mundo se relacione com algum valor do domínio, ou seja, que ninguém que está parte desse segundo, que ninguém que faz parte desse segundo conjunto acabe sobrando, que ninguém fique de fora. É isso que a gente precisa. Ah, então beleza. Então isso é uma função injetora, isso é uma função sobrejetora. E o que é uma função bijetora? É uma função que vai ser as duas anteriores ao mesmo tempo. Injetora e sobrejetora. Então, se ela não é injetora, ela não vai ser bijetora. Se ela não é sobrejetora, ela também não vai ser bijetora. Ela tem que ser as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, portanto, para essa alternativa, eu vou marcar a letra D.